Olá pessoal, Jefferson Bruno aqui. No vídeo de hoje eu quero tratar um assunto muito importante e muito sério para nós. Um assunto sobre a origem da idolatria. Onde foi que começou a idolatria, quando começou e como ela funciona. Os sábios judeus nos ensinam que a idolatria começou há muito tempo atrás. Maimônides fala que um neto de Adão, Enosh, foi quem começou a idolatria no mundo. Segundo o que Maimônides nos relata, Enoch olhou para as estrelas e viu que ela tinha uma influência sobre a agricultura. As plantas, as estrelas, o sol, todos os astros, eles tinham influência muito forte sobre a agricultura. Fazia plantas brotarem, frutas amadurecerem, grãos adocicar, e com isso ele entende que eram os astros que tinham influência sobre a terra. Então todos nós, na época ele pensou assim, eram influenciados pelos astros. Então os astros eram a divindade, uma vez que eles lá de longe conseguiam influenciar aqui embaixo na agricultura. Dessa forma ele interpretou erroneamente que isso era um Deus, que isso era um ser supremo que regia sobre as coisas da terra. E com isso ele foi cada vez mais crescendo esse pensamento dele de que esse ser era um ser supremo que regia aqui, e foi ensinando outras pessoas, ensinando outras pessoas, ensinando outras pessoas, e esse ensinamento errôneo, todo falho, cresceu e todos começaram a construir templos, locais de adoração aos astros, às estrelas, e dessa forma foi conduzindo os povos ao caminho errado da idolatria. Com isso o pessoal começou a levar oferendas de comida aos astros, uma vez que os astros tinham influência sobre os alimentos, sobre a agricultura, então eles levavam legumes, frutas, faziam as oferendas a esses astros para que eles continuassem abençoando as suas plantações. E dessa forma começou os cultos pagãos de adoração, de idolatria, àquilo que foi erroneamente interpretado por Enoch. E dessa forma foi crescendo naquela época até que chegou e foi atenuado, foi crescido através de uma pessoa chamada Nimrod. Nimrod é bisneto de Noa, ele é bisneto de Noé. E Nimrod, ele conseguiu piorar a situação, porque Nimrod era um guerreiro, era um caçador, era uma pessoa forte de batalhas, e ele começou a travar guerras com seus primos e vencer essas guerras, essas batalhas. Dessa forma, Nimrod começou a ganhar fama, crescer naquela região e realmente ter poder sobre os povos. Com isso, Nimrod foi crescendo, batalhando, vencendo e ganhando fama e temor, até que eles acharam por bem nomear Nimrod como rei. E Nimrod virou rei daquela região, rei daquelas pessoas. E Nimrod tinha também um chefe de exército. O chefe de exército de Nimrod era chamado Tera. Quem que é Tera? Tera é simplesmente o pai de Avram. Nessa época que Tera era o chefe do exército, nasceu Avram. E Avram nasce, e como Tera fica muito feliz pelo nascimento do filho dele, ele vai dar um banquete, dar um grande jantar, um festão para celebrar o nascimento do filho. E ele chama todas as pessoas do local para poder celebrar a alegria dele de ter um filho. E os magos, os feiticeiros, os olheiros de Nimrod, do rei Nimrod, vão à casa de Tera para poder ver e participar do banquete, é claro. E com isso, ao chegar na casa de Tera, eles veem que uma grande estrela brilhava sobre Avram, sobre o filho de Tera. E eles tiveram uma visão que essa grande estrela também engolia outras 4 estrelas. E aí eles perceberam que isso era um presságio, que essa criança seria grande, que essa criança seria muito inteligente, muito elevada, e ela engoliria outros reinos. O que ela ia fazer? Ia tomar a terra. Os magos, sabendo disso, os feiticeiros do rei Nimrod, vão até Nimrod e falam assim: olha, acabamos de vir na casa de Tera, teve um banquete lá e presenciamos uma cena muito estranha, gostaríamos de relatar. E conta tudo que eu falei aqui agora para Nimrod, e já dá um conselho para Nimrod. Além de dar a interpretação de tudo que eles tiveram, também dá um conselho para Nimrod. Olha, é perigoso essa criança, compre ela do pai dela e nós a mataremos para você. Olha a perversidade que acontecia já naquela época, como era perverso os povos. E aí os magos oferecem essa oferta para Nimrod. Nimrod chega até em Tera e fala assim: olha Tera, fiquei sabendo que nasceu um seu filho e tal,
gostaria de comprá-lo. O preço que você pedir, eu vou pagar pelo seu filho. E Tera fala com Nimrod uma parábola. Fala assim, mas rei, veja bem, aquele cavalo que o senhor pediu para vender ontem, eu fiz a venda do cavalo e hoje os teus servos estão me vendendo uma grande quantia por um preço muito bom de feno e forragem. O senhor acha que eu devo comprar esses fenos e forragem para o cavalo? Aí Nimrod fala com ele, bravo, seu tolo, por que você vai comprar feno e forragem se você já vendeu o cavalo ontem? E aí Tera fala com ele, exatamente, rei, o que eu irei fazer com seu ouro e com sua prata se eu não terei mais o meu filho? E aí Nimrod tenta negociar com Tera e Tera vai para casa assim, a minha esposa está muito alegre com a chegada da criança, preciso conversar com ela primeiro, rei. Deixa eu conversar com ela e após a conversa com ela eu te retorno. E o rei gostava muito, ele amava a Tera, então ele permitiu que ele fosse se aconselhar com a sua esposa e voltasse depois para poder dar uma resposta se venderia ou não Avram para Nimrod. Ao chegar em casa, ele conversa com a esposa, Tera, e a esposa entristece muito com a situação, pois ela estava alegre com a chegada da criança e agora quer vender a criança. Mas Tera tinha um zelo muito forte com o rei e também queria honrar o rei e cumprir a promessa. Mas a esposa, o Midrash conta, a sabedoria judaica nos ensina que ela jejuou, orou e conseguiu uma estratégia. Eles fizeram uma forma lá, compraram um escravo, um filho de escravo da mesma idade de Avram, e entregou a Nimrod e conseguiram esconder Avram numa caverna, para que Nimrod não chegasse até ele. E Avram viveu escondido nessa caverna. O Midrash também nos conta que o anjo Gabriel vinha até a caverna onde Avram estava e o alimentava com leite. Toda vez o alimentava com leite, todos os dias. E a criança foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E até que um dia Avram sai dessa caverna e começa também a observar os astros, as estrelas, o sol e a lua. E Avram começa a observar, observa o sol e serve ao sol, começa a prestar culto ao sol. O sol deve ser Deus, porque Deus é iluminado, é claro, é forte, clareia, esquenta, faz da vida as coisas. O sol deve ser Deus. Só que no final do dia o sol se pôs, veio a lua. E Abraão falou assim, o sol não pode ser Deus, porque ele foi embora, não está mais aqui. Chegou um outro, essa luz, essa grande bola luminosa no céu à noite, ela deve ser Deus. E começa também a prestar culto a essa lua. Porém a lua, quando chega de dia, entra o sol. Abraão percebe, mas a lua também foi embora, então ela não é Deus, porque ela saiu, o sol voltou. E assim ele vai testando todos os astros, todas as energias que tem no universo, e ele percebe que nada disso poderia acontecer, existir, sem que uma força suprema controlasse. Então ele percebe e tem entendimento que existe um Criador por trás de tudo isso, controlando tudo que existe. Que nada mais, nada menos, tudo isso era criatura vinda do Criador. E dessa forma, quando ele declara que nada disso era Deus, que existia um Criador por trás, o anjo Gabriel pega Avram, leva a águas limpas, dá-lhe um banho e começa a ensinar ele sobre Hashem, sobre o Eterno, sobre o nome de Deus, sobre quem é Deus. E aí Avram, o Midrash nos conta que Avram se prostra diante de tudo isso e reconhece que somente Deus, somente o Criador é único, é um, e que somente dele vem todo o suprimento, toda a força, toda a energia, toda a bondade, tudo vem somente do Criador. Somos apenas co-criadores, co-participantes dessa engenharia toda que Deus fez para nós. Então, Abraão começa desde então a ensinar outras pessoas, ele vai crescendo, vai evoluindo e ensinando outras pessoas essas questões do que é idolatria, o que não é correto, o que é correto, e começa a ensinar e vai ganhando fama. O que a gente aprende com tudo isso? Resumindo o vídeo, aqui o finalzinho, a cereja do bolo de tudo isso. Que Avram tinha tudo para também ser um idólatra, pois o pai dele era fabricante de ídolos, era servo de Nimrod, o rei mais idólatra que já existiu, de uma descendência de idolatria muito grande. O ambiente que ele estava era um ambiente carregado de idolatria, pessoas praticavam idolatria automaticamente, mas dentro dele houve uma vontade, uma necessidade de se libertar disso, de sair fora disso. Ele cresceu, estudou, pesquisou, questionou, é muito importante questionar, questionou coisas, questionou tudo, questionou as divindades que talvez seriam divindades, e após ele questionar ele chegou na conclusão. Então, resumindo para nós aqui,
É importante questionar, é importante pesquisar, é importante saber que realmente só existe um Deus. Tudo aquilo que coloca uma barreira entre você e o Criador, um limite, uma interseção, toda uma ponte que acontece entre você e Deus, isso tem que ter um cuidado, pois grande chance de ser uma idolatria. Pois todos nós temos livre acesso ao Criador. Todos nós podemos abrir a boca ou somente pensar no Deus único e poderoso e nos conectar a Ele. Então não permita que ninguém seja uma barreira entre você e Deus. Saiba que Deus está disponível, está livre para nos conectar com Ele, para nos ensinar, para nos instruir. Não permita que ninguém te engane, te manipule, te esconda, minta para você sobre quem é Deus. Deus é o supremo criador, é o único ser a qual nos ama, a qual nos ajuda, a qual faz muito por nós, a qual nós já fez muito por nós e agora é nossa vez de retribuir com gratidão como Abraão. Avram, na época ainda era Avram, não tinha o nome mudado, ele aprendeu isso e começou a retribuir. O ensinamento que ele aprendeu, ele começou a retribuir, falar para os povos em sua volta. Em um outro vídeo nós vamos contar mais um pouco da história de Avram. Fique conosco, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente aí se essa história foi legal, se te acrescentou ou não, se você já sabia disso e é só mais um, mas se foi algo inédito que realmente acrescentou na sua vida. Comente aí com nós, compartilha, curta, manda para os seus amigos, manda para os seus inimigos se houver, tomara que não. Compartilhe, fique conosco, até o próximo vídeo.